Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa, ela está junto com a Semana Santa. E começa na sexta-feira, o sábado e o domingo. O que é a Páscoa? O que é a Semana Santa? Tudo começou no sacrifício de Jesus na quinta-feira, quando ele estava em oração lá no jardim do Getsêmani. O sacrifício de Jesus começa ali por minha vida e por sua vida e vai terminar na cruz do Calvário. Mas o sentido figurado mesmo sobre a Páscoa, ela se dá quando Deus dá uma ordem para libertar o povo de Israel do Egito. E nessa saída do povo do Egito, Deus vai dar alguns comandos para Moisés. E o primeiro comando dos 3 que Deus vai dar para Moisés, o primeiro é que ele deveria matar um cordeiro e sacrificar aquele cordeiro ao Senhor. O segundo comando que Deus vai dar é que Moisés deveria comer a carne com ervas amargas e pão sem fermento para o povo. E o terceiro comando é que eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria à meia-noite e a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte ia pular e não ia matar o primogênito ou o primogênito de cada casa. Jesus, quando você olha o cenário da vida de Jesus, ele foi condenado numa festa de Páscoa. Tudo começa na Páscoa. Jesus, quando ele vai fazer a ceia em Jerusalém com vinho e pão, ele vai dando algumas instruções bíblicas. E ele vem dizendo, e ele vai dizer para nós: esse é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado sobre nós ou sobre vocês. Depois o apóstolo Paulo, ele vem reforçando sobre a Páscoa, sobre a ceia, quando Paulo vem dizendo que Jesus é a nossa Páscoa. Não é o homem, não é a mulher, não é a terra. Paulo está falando sobre Jesus. João Batista, ele vem reforçando isso. João, no capítulo 1, no versículo 29, João vem dizendo o seguinte: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você começa a entender muito mais do que isso, porque pelo sangue do Cordeiro nós fomos libertos da morte, da escravidão e do pecado, ou dos pecados. Então a Páscoa não é sobre um coelho, a Páscoa é sobre o Cordeiro. A Páscoa não é sobre quem está vivo, somente quem é mortal, quem é imortal. A Páscoa é para quem um dia morreu, mas ressuscitou, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Leonardo Boff, um escritor, ele vai dizer que todo menino quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Ele diz: só Deus quis ser menino. Você olha para as escrituras, você vai ver que Jesus se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que você era. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser gente, como gente a gente tem que ser. A Bíblia vem falando sobre Jesus, sobre o Cordeiro, sobre o leão. A Bíblia ela dá várias referências a Jesus, sobre Páscoa, sobre crucificação. Mas uma delas é que a Bíblia chama ele de Cordeiro, chama ele de leão, estrela resplandecente, mas também chama Jesus de segundo Adão. Por que chama Jesus de segundo Adão? Porque ele veio consertar na cruz o estrago causado pelo primeiro lá no Éden. Ele veio resgatar no Calvário a comunhão que foi perdida lá no jardim. No jardim a serpente enganou a mulher, mas na cruz o Cordeiro venceu a serpente. Você começa a olhar a Bíblia, tem várias referências desde o Gênesis até a cruz, sobre Jesus, sobre a crucificação, sobre a
Abraão e Isaac subindo ao monte, a uma montanha na região de Moriá. Jonas ficando 3 dias no ventre de uma baleia, até chegar em Jesus. Jesus, ele é o símbolo da Páscoa. Jesus, ele é o símbolo, é o símbolo do cristianismo. Não é pastor, não é igreja, é Jesus. O que nos alegra é que se você for em Jerusalém e você chegar onde colocaram Jesus, que nem túmulo ele tinha. Túmulo é para quem morre e vai ficar ali. Jesus não vai ficar, então para que vai ter túmulo? Coloca ele dentro de um lugar que era de um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio, ele era composto por mais de 70 homens da época, autoridades da época. Seria hoje como o Supremo Tribunal Federal no Brasil. As leis, ordens, decisões, tudo partiam pelo Sinédrio da época. José de Arimateia era um desses. Ele vai emprestar o túmulo dele para Jesus. Aquele lugar onde colocaram Jesus, se você visitar ali, você vai ver o folheto evangelístico para a humanidade. O maior folheto, os 2 folhetos evangelísticos para a humanidade. O primeiro foi colocado na cruz, em cima da cruz de Cristo. O segundo está vivo onde colocaram Jesus. E você chega, você entra dentro do túmulo. Quando você sai, você olha para o lado, está escrito: He is not here, he is risen. Ele não está aqui, ele já está vivo. Se você vai no túmulo de Buda, está dizendo: aqui estão os restos mortais. Vai no túmulo de outro, aqui estão os restos mortais. Joseph Smith, aqui estão os restos mortais. Vai de todos os homens que passaram na terra, aqui estão os restos mortais. Vai lá no túmulo de Jesus, vai onde colocaram ele, está dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele está vivo. O seu Jesus está vivo. Celebre a Páscoa. A Páscoa é alegria, Páscoa é comunhão, Páscoa é celebração. Páscoa é você agradecer a Deus pelo sacrifício da cruz do Calvário. Eu vou dizer um negócio mais forte para você. Se você gosta de Bíblia, o homem vai para o inferno não é pelo pecado que ele comete, mas é pela graça que ele rejeita. Quando você rejeita a graça, que é de graça, mas nem a graça que é de graça foi de graça porque ela teve preço de sangue na cruz do Calvário, você está dizendo: eu não preciso de Jesus, eu me resolvo sozinho. Quando você sabe que você precisa de Jesus, sua vida muda, sua casa muda, tudo muda à sua volta, porque quem transforma o homem não é a igreja. A igreja vem o bom, vem o ruim, vem quem não presta, tudo de ruim na sociedade. Eu vou dizer uma coisa para nós: o maior centro de recuperação da humanidade não é mantido pelos governos. O maior centro de recuperação, de ressocialização de mente da humanidade, sabe como chama? Igreja. Por quê? Porque a igreja entra o ímpio, entra o crente, entra o drogado, entra o matador, entra o pedófilo, entra tudo. A questão não é entrar. A igreja é o seguinte, a Bíblia nos ensina isso: a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como estais, mas não permaneça como veio, porque o poder do evangelho, ele transforma. O poder do evangelho, ele cura. O poder do evangelho, eu vou dizer para nós, gente, olha para mim aqui. Sabe o que é evangelho? Sabe o que é evangelho? Eu não estou falando desse evangelho hoje barato, oba-oba. Esse evangelho que Deus vai te dar carro, não, isso não é evangelho. Esse evangelho que Deus vai te dar documento, isso não é evangelho. Esse evangelho que Deus vai te dar chave de ouro, isso não é evangelho. Evangelho é rasgar a carne. Evangelho é ser confrontado por dentro. Evangelho, quem roubava e é transformado pelo evangelho não rouba mais. Quem mentia e é transformado pelo evangelho não mente mais. Quem fazia coisa errada e é transformado pelo evangelho não faz mais. O poder do evangelho não é criar um clube Lions, uma conveniência, um entretenimento, uma reunião. Não. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é transformação. Evangelho é poder de cura para todos nós. Quem cura o homem, quem restaura o homem não é pastor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para o mundo, o Espírito Santo é para a igreja. Quando Jesus morre e quando Jesus vai aos céus, ele vai dizer o seguinte: eu vou ao Pai, mas vou deixar o Consolador. Para quem que é o Consolador? É para a igreja. Batismo com o Espírito Santo não é para o ímpio, é para você. Ser cheio do Espírito Santo não é para o mundo, é para você que crê em Deus, que crê nos dons, que crê no Espírito
Espírito Santo. Hoje você tem a liberdade de levantar sua mão e dizer: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela casa, obrigado pela família, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas você também tem o poder de uma coisa: de olhar para dentro de você, no baú da sua vida, no porão das suas emoções, parar de ficar rodeando para lá, rodeando para cá e falar: eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso de um renovo, eu preciso de uma nova aliança. E quem vai te gerar a nova aliança? O Espírito Santo. Ninguém muda ninguém se o ninguém não quer mudança. Ninguém muda alguém se o alguém não quer mudança. Deus, Ele é sabedor de tudo. O domínio de Deus, Ele é eterno, sempre eterno. Mas uma coisa Deus não faz por você: tomar suas decisões. Você pode vir para a igreja, senta aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você não decidir para Cristo, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Meu irmão, é céu ou inferno, é bem ou mal, ó Deus ou demônio. Não existe terceira via, não existe terceiro caminho. Pastor, mas eu sou pecador. Bem-vindo ao clube dos pecadores que está tentando chegar ao céu. Por quê, pastor? Porque igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Igreja é onde você entra para dizer: Jesus, mata essa carne minha, Jesus. Rasga essa carne minha, Jesus. Jesus, tira esse negócio podre, esse negócio estranho. Sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho tem o poder de nos confrontar de uma forma tão grande. Eu comentava essa semana com alguém a questão do medo e do temor. O medo e o temor em nós são agentes de Deus para nos ajudar a não pecar. Porque se você tem medo e temor, quando a pessoa vai cometer um ato de pecado, o medo e o temor sinaliza aí, está dizendo: não vai não, isso não é para você. Palpita, começa a palpitar, o coração bater mais forte, dá aquele medo, sabe que tem alguém vendo, olhando, e não tem ninguém por perto. O que é isso, pastor? É aqui, é condenação, é cabeça. Porque pecado não é ato praticado somente do lado de fora. O que mata o homem não é o pecado é feito do lado de fora, é a condenação aqui na cabeça. Por isso que o diabo vem na cabeça, por isso que o diabo vem na mente, vem para destruir a mente. Porque pecado gera acusação, e acusação gera condenação. Pecado gera acusação, e acusação gera condenação. Se você está em Cristo Jesus, arrependeu dos pecados e crê nele como Salvador da sua vida, a Bíblia mesmo fala que nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. E quem não está, pastor? Tem que mudar de vida. Quem não está, pastor? Tem que transformar a sua vida. Quem não está, pastor? Tem que virar uma chave. Quem sabe o dia é hoje, quem sabe a hora é hoje, quem sabe o momento é hoje, quem sabe é você parar de ficar escondendo nos problemas dos outros, parar de ficar colocando a culpa em todo mundo. Assume a culpa, diga: é você mesmo, o problema sou eu mesmo. Pastor, é porque a igreja, não, a igreja não é você mesmo. Muda o comportamento, muda o posicionamento, muda o pensamento. Pastor, é porque fulano, não é fulano não. Nós só mudamos em nós quando identificamos em nós o que tem que ser mudado. Enquanto a gente não identifica em nós a mudança, estaremos transbordando rancor, transbordando ódio, transbordando coisa ruim. Aí Jesus está dizendo: o maior aniversário que eu tenho o maior presente que eu tenho para você pode ser no meu aniversário. O dia pode ser hoje, a noite pode ser essa. Quem vai dar o início? Pode ser você. Vira uma chave hoje, recomece pelo jeito certo, recomeça de um jeito diferente. Quem sabe é hoje que o Espírito Santo está dizendo para você: eu estou aqui, mas só depende de você. Pastor, eu já tentei com homem, já tentei com mulher, mas não tentou com Jesus. Pastor, eu já perdi minha confiança nos homens. Para de colocar o coração na mão de gente errada. Para de abrir segredo para quem não guarda segredo nem para ele. Para de colocar na mão de pessoas incertas aquilo que é certo. Papai está dizendo: guarda o teu coração, vem comigo, fala comigo. Eu vou abrir. Oh glória, eu estou sentindo Deus falando para alguém. Talvez essa reflexão não é para todo mundo, é para uma, para duas pessoas, mas pega essa palavra. O dia da mudança é o dia que você decide ser diferente. Não espere virada de ano, não espere virada de mês, não espere, não. O dia da mudança pode ser hoje, é hoje, então decida hoje, sair daquela porta diferente. Decida no altar hoje, deixar os pecados da sua vida. Decida no altar hoje, ser um homem diferente, uma mulher diferente. Decida no altar hoje, que o evangelho da cruz, o Jesus da Páscoa, o Jesus da ressurreição, ele veio para gerar vida e vida e vida em abundância. Quem crê, diga aleluia.
Dá um toque a alguém, diga para ele assim, ó, eu te vejo no céu. Diga assim, eu te vejo no céu, varão. Esforça-te. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo presente da vida, pelo dia, pela casa, pela família. Talvez entrou alguém nessa noite, ó Pai, que precisa de uma virada de chave. Alguém que está ferido, machucado, ferida pela vida, pela religião. Às vezes nem pela religião, pelos próprios erros e pecados, pelas inconsequências das decisões mal tomadas, ó Deus.